Boa noite, queridos irmãos. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma verdade em nossas vidas. Nessa noite eu trago um abraço da Igreja Reformada Missão 58 para vocês, ali de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É também Balneário, só que é Balneário Camboriú. Receba um abraço de todos os nossos irmãos que estão lá também, orando pela igreja de vocês, também estão intercedendo pela vida de vocês, crendo e celebrando o avanço do Evangelho nessa região. Louvamos o Senhor, pastor Maicon, toda a sua família, todo o corpo de liderança, que tem nos recebido tão bem aqui, gente. Estão nos tratando tão bem aqui. Sou muito feliz por todo o carinho, todo o cuidado de vocês, e por conhecer irmãos tão preciosos aqui, Se tocar aqui uma corneta, eu acho que mais da metade da igreja vai fazer sentido aqui, Porque é força de militar aqui nessa igreja. Tive o privilégio também de conhecer mais irmãos, líderes, ontem, hoje. E hoje, meus queridos irmãos, nós damos continuidade a um tema que o Senhor tem ministrado e tem direcionado esses dias para caminharmos sobre a sua palavra, que é o tema da igreja que serve. E nós queremos pensar o serviço cristão não a partir do ativismo e nem a partir do voluntariado, mas pensar o serviço cristão a partir de uma atitude de resposta de adoração ao fato de Cristo Jesus ter morrido numa cruz. Amém? Hoje nós iremos meditar no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, os versos de número 35 ao 45. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versos 35 ao 45. O tema desse sermão é a grandeza no reino de Deus. A grandeza no reino de Deus. Quem está comigo diz amém? Amém. Marcos capítulo 10, versos 35 ao 45, apenas 10 versículos. Vou fazer a leitura. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos, na sua glória, nos assentemos um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus. Não estamos diante de qualquer notícia. Não estamos diante de qualquer mensagem. Não estamos diante de uma leitura de um jornal ou de um texto acadêmico.
Estamos diante das mesmas palavras que criou os céus e a terra. Portanto, assim como a terra era sem forma e vazia, e pelo poder da sua palavra você criou todas as coisas, que nessa noite as áreas sem formas e vazias sejam preenchidas pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. E que, Senhor, eu não fique aquém, e que eu não vá além do que o seu texto, inspirado pelo teu Espírito, tenha a alimentar a sua igreja nessa noite. E quem crê diz amém. Em 1996, durante as Olimpíadas de Atlanta, algo notável aconteceu no final da corrida de 5.000 metros femininos. As corredoras estavam muito ativas, com muito gás para vencer, com muita disposição. Minha esposa é corredora, ela se prepara, ela treina para participar das provas. E agora eu imagino como é a preparação para aqueles que vão para as Olimpíadas. No entanto, o dia da corrida é o dia em que eles estão muito mais ainda dedicados, perseguindo o primeiro lugar, perseguindo a medalha de ouro. E acontece que algo inesperado, um advento aconteceu nesta edição, que a corredora irlandesa Sonia O'Sullivan, uma das favoritas para ganhar a medalha, enfrentava uma competição muito acirrada. Mas o que chamou a atenção do mundo não foi o que aqui venceu, mas o que aconteceu durante a corrida. Uma das atletas, a brasileira Gabriela Anderson, tropeçou, caiu e ficou para trás. Enquanto ela lutava para se levantar, outra corredora, em vez de seguir em frente e aproveitar a vantagem, ela parou para ajudar. Acontece que essa atleta, a Joanne Samuelson, a primeira campeã olímpica da maratona feminina, ajudou a nossa brasileira Gabriela a se levantar, mesmo sabendo que perderia segundos preciosos, que valiam muito mais do que apenas segundos no tempo de alguém que não corre, ou até o tempo de alguém que competia. Aqueles segundos valia muitas das vezes o restante da vida dela. Porque umas Olimpíadas muda completamente a história da vida de um atleta. E no final da prova, da competição, da Olimpíada, um repórter muito inteligente chegou para ela e perguntou: por que você teve essa atitude? Ela respondeu, abre aspas, eu tive essa atitude porque ninguém vence a corrida sozinho. Eu tive essa atitude porque a verdadeira vitória é servir uns aos outros ao longo da trajetória e da corrida da vida. Para Samuelson, a grande vitória dela era muito mais do que as medalhas olímpicas. A grande vitória para ela era poder servir enquanto as outras pessoas estavam tentando completar a sua vitória, a sua corrida. O texto que nós temos diante de nós hoje é um texto que fala muito sobre a dinâmica da grandeza do reino de Deus versus a ambição do coração humano. Aqui nós temos um texto em que não está dizendo que o reino de Deus é pequeno, que o reino de Deus ele é algo a não ser considerado de muito valor, algo a não ser corrido e não ser buscado atrás. O texto que está diante de nós hoje afirma que o reino de Deus é grande e que existe a grandeza no reino de Deus. Só que essa grandeza, ela tem por objetivo discipular, pastorear o nosso coração com o objetivo de fazer com que todas as buscas por grandezas nessa vida se ofusquem. E que a única medalha para nós, a que mais importa, seja ser igual a Cristo e viver para a glória dele. O sermão de hoje eu dividi apenas em 4 pontos. Quantos pontos? 4. Do verso 35 ao 37, a ambição humana pelo poder. Segundo ponto, verso 38, parte A. Não sabem o que pedem.
Aqui Jesus vai deixar claro que eles não sabiam o que pediam. Então, esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, dos versos 38, parte B, até o verso 40, que nós iremos falar sobre a diferença entre os benefícios do reino no tempo presente e os benefícios do reino no tempo futuro, escatológico. E o nosso quarto ponto, dos versos 41 ao 44, nós iremos aprender sobre a redefinição de grandeza à luz da grandeza do reino de Deus. Quem está comigo? Amém? Deu tempo de anotar? Deu tempo de gravar? Ah, meu Deus do céu, Jesus Cristo nos ajuda. Está sendo gravado, né? Aleluia, essa igreja aqui é muito abençoada, gente. Essa igreja aqui, eu até recomendo os irmãos, tá? Porque uma prática muito boa, reassista os sermões da sua igreja local. Isso é uma grande bênção, né? Aproveite bastante essas ferramentas do YouTube. Sem mais delongas, o nosso primeiro ponto, o pedido, a ambição humana pelo poder. Versos 35 ao 37, vamos fazer a leitura de novo. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Então Jesus lhe perguntou: o que querem que eu lhes faça? E eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita, outro à sua esquerda. Um pedido ambicioso, não é verdade? Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus com um pedido ousado e revelador. Eles iniciaram uma conversa com Jesus de maneira precipitada, dizendo assim: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que nós iremos pedir. Essa abordagem desses discípulos, queridos irmãos, revela um coração um tanto imprudente. Por quê? Em vez de buscar conhecerem a vontade de Jesus, eles começaram a demonstrar e a trazer a Jesus as vontades deles e o que eles queriam que fosse feito. Ao invés deles colocarem os planos, os desígnios de Jesus à frente das suas vontades, eles colocaram as suas vontades à frente do propósito de Jesus. Acontece que aqui aconteceu uma inversão de prioridades. Antes deles perguntarem a Jesus o que Jesus desejava que fosse feito, eles chegaram a Jesus e chegaram determinando a Jesus o que eles queriam que Jesus viesse a fazer por eles. O próprio Jesus orou, queridos irmãos. Olha quanta petulância esses discípulos tiveram. O próprio Jesus, na oração do Senhor, orou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. É interessante, irmãos, que até um leproso deu aula para eles. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso 40, conta a história de um leproso que disse para Jesus, ao ser interrogado se ele queria ser curado, o leproso diz a Jesus: Jesus, se tu quiseres, pode purificar-me. Um próprio leproso teve mais sabedoria do que esses discípulos de Jesus. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não ficou ofendido com os discípulos. Dá um glória a Deus por isso. Glória a Deus, meu Deus. Ainda bem que Jesus não é ofendido, né? Ainda bem que Jesus não é igual a gente. Jesus é completamente homem, completamente Deus. Só que Jesus é completamente homem restaurado, com o corpo glorificado. E aleluia por isso. Jesus não ficou bravo, Jesus não ficou ofendido. Jesus não chegou assim: nem pensaram na minha vontade. Sabe quando a gente fica bravo, quando nossos amigos pedem pizza e não perguntam o nosso sabor? A gente fica bravo: andam comigo aí há 5 anos e não sabem que eu não como pepperoni? E pediram um monte de pizza de pepperoni. Eu não quero mais andar com esses amigos. Imagina se Jesus fosse ofendido a esse ponto. Queridos irmãos, Jesus não ficou ofendido. Jesus, em sua infinita misericórdia, não os repreende. Em vez disso, Jesus continua a conversa com eles. Olha que incrível esse Jesus que nós servimos. Jesus continua a conversa e Jesus faz uma pergunta direta: o que querem que eu lhes faça? Gente, vocês acreditam que Jesus é onipresente?
Vocês acreditam que Jesus é onipotente? Amém? Glória a Deus. Nós acreditamos, queridos irmãos, que Jesus sabe o que está no nosso coração, não é verdade? E por que Jesus faz a pergunta? Se Jesus sabia o que estava no coração deles. Acontece é que eles não sabiam o tamanho da ambição e da petulância que havia dentro deles mesmos. Então Jesus faz uma pergunta para que eles respondam, e à medida que eles viessem a responder, eles pudessem ouvir o tamanho da petulância que eles estavam falando. Sim, meus irmãos, tem momentos na vida que Jesus nos faz uma pergunta, não porque ele não sabe o que nós iremos responder, mas ele quer nos mostrar, ele quer revelar a gente para a gente mesmo, revelar o quanto nós carecemos dele mesmo, o quanto nós carecemos dos seus ensinos. Então Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu lhes faça? E a resposta dos discípulos foi o quê? Um pedido surpreendente. Jesus, o que eu quero é que, olha só, tem até uma desculpa escatológica nesse pedido. Eles falam assim para Jesus: Jesus, permite-nos que na sua glória, olha o entendimento deles. Eles entendem, quando você subir na sua glória. Eles tinham até entendimento de escatologia. Mas eles tinham entendimento até de escatologia, mas o coração deles estava completamente abraçado por uma ambição humana. Então Jesus, o que eu quero é permitir que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Neste momento, queridos irmãos, nós vemos claramente a manifestação humana pelo poder. A manifestação da ambição humana pelo poder. Tiago e João não estavam desejando Cristo. Eles não estavam desejando estar com Cristo quando Cristo subisse na glória. Eles estavam desejando estar ao lado de Cristo para mostrar para todos os inimigos que quem não me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu lá no céu vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu vou estar lá no trono. E eu vou estar lá, e Jesus brilhando em mim, eu vou ser a quarta pessoa da Trindade. Que eles queriam estar do lado, eles queriam ser a quarta ou outra, a quinta pessoa da Trindade, que isso nem conjuga. Queridos irmãos, acontece que eles buscavam glória, eles buscavam destaque, eles buscavam Jesus como um meio para mostrar ao mundo que eles eram valorosos. Mas acontece, meus irmãos, que Jesus, como o nosso irmão mais velho, aquele que tem um coração que é a imagem do Pai, Jesus fala algo que é algo que nós precisamos de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, ouvir de Jesus. Olha no texto comigo aí, versículo 38. Agora vamos para o nosso segundo ponto do sermão. Versículo 38, parte A. O que diz aí? Mas Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Vocês não sabem o que estão pedindo. Meus irmãos, tem momentos, pelo menos uma vez no ano, Jesus tem que chegar para nós e falar bem assim: te acalma, senta na cadeira. Você não sabe nem o que você está pedindo para mim. Se eu te der o que você está pedindo, vai ser ruim para você, sabia? Se eu te der o que você está pedindo, não vai dar boa. Tem orações que Deus não responde para o nosso bem. Amém? Tem coisas que Deus não nos dá para não nos perder. Tem orações que Deus não responde para nos manter de joelhos dobrados diante dele. Tem portas que Deus não abre para que nós venhamos a estar de portas trancadas orando em fidelidade diante dele. Tem coisas que é assim na vida. E Jesus falou: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem. Eu sei das coisas. Jesus é aquele que, segundo o livro de Apocalipse, é o Aleph e o Tav, é o princípio, é o fim. O que significa isso, pastor? Eu não entendo nada de grego. Me explica aí. Significa que Jesus, ele habita na borda dos tempos. Jesus está lá no começo dos dias, lá em Gênesis 1, na criação. Jesus também está lá no fim, no último dia. Jesus está na borda dos tempos. Jesus é o princípio e o fim. Jesus tem domínio sobre tudo e todos. Jesus não bateu o universo na curva. Jesus não perdeu o controle. E por causa disso, Jesus falou: vocês não sabem o que vocês estão pedindo.
Por que que eles não sabiam o que eles estavam pedindo? Porque a ambição do coração deles cegou o entendimento deles de entenderem o propósito divino de Deus na vida deles. É isso mesmo. A ambição gera em nós cegueira. A cegueira é provocada pela ambição. A ambição desordenada, queridos irmãos, tem o poder de obscurecer a nossa percepção espiritual. Provérbios 16:18 nos dá um alerta assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. É isso que estava acontecendo com esses discípulos. Tiago e João, movidos por um desejo de exaltação, demonstraram que eles estavam com uma visão distorcida do reino de Deus. Queridos irmãos, quem que estava com uma visão distorcida? Pagãos sobre Jesus ou os discípulos de Jesus? Eram quem? Discípulos. E eram discípulos que eram apenas seguidores de Jesus, ou eram homens que iam se tornar apóstolos? Que iam se tornar apóstolos. Sabe o que isso quer dizer? Que a ambição não respeita tempo de igreja. A ambição não respeita tempo de crente, idade, se é novo convertido ou se nós, como nós que somos crentes há muitos anos. A ambição no coração, muitas das vezes, nasce no momento até de querer conhecer a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero estar do lado de Jesus. Qual era o problema disso? Parecia um pedido inocente, não parecia? Eu quero estar do teu lado, Jesus. Mas acontece que eles não, no fundo, eles não queriam estar do lado de Jesus. Eles queriam estar na frente dos outros discípulos. Eles não queriam estar ao lado apenas com Cristo. Eles queriam estar à frente de outros discípulos. Essa ambição cegou eles ao ponto deles ignorarem a vontade de Deus na vida deles e de entender a característica e a identidade de Cristo como servo sofredor. Queridos irmãos, da mesma forma, esses dois discípulos de Jesus, com um coração cheio de ambição, acabaram ficando cegos. Mas Jesus, essa é a boa notícia, é o mestre dos mestres, o professor dos professores, e em sua graça começa pedagogicamente a ensinar esses discípulos sobre a diferença entre participar dos benefícios do reino no presente e a participar, que um dia iremos participar dos benefícios do reino lá no futuro. Esses discípulos, meus irmãos, eles estavam com um entendimento completamente cegados por causa do desejo de serem grandes, do desejo de sentarem ao lado de Cristo, mas Cristo como o nosso professor. Quanta paciência Jesus está tendo com eles, né? Jesus já sabia do coração deles. Eles chegaram enquadrando Jesus, colocaram Jesus na parede e falaram bem assim: você vai fazer o que a gente quer. Sabe quando eu sei que aqui não faz isso, graças a Deus, né? Não tem as 7 semanas da vitória, as 14 caminhadas para a prosperidade financeira, graças a Deus, nessa igreja não tem? Aleluia, dá um glória a Deus por isso, gente. Vocês estão numa igreja bíblica, uma igreja saudável. Isso é raridade hoje em dia. Glória a Deus por isso. Devemos valorizar essa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Acontece que quando a gente faz campanha, Deus, eu vou ficar 7 semanas sem tomar Coca-Cola. Eu vou ficar 7 semanas subindo no monte. Sabe o que a gente está querendo dizer? Que se Deus, tu tem que me obedecer, Deus. Tu tem que me obedecer. Se tu não me obedecer, Deus, aí nós vamos se encontrar, Deus. Olha, Deus, eu estou dando meu almoço. Olha, Deus, eu estou parando de comer bolacha. Eu estou lá fazendo minhas orações. Gente, Deus não é obrigado a nada. O problema, sabe qual é? Eles queriam usar o relacionamento com Jesus como moeda de troca para alcançar o que a ambição do coração deles queria, na verdade. Jesus não é moeda de troca para os nossos luxos, para as nossas necessidades. Jesus não é um mediador entre nós e a minha bênção. Jesus é o mediador entre nós e o Pai.
Aleluia. Acontece que agora chegamos à nossa terceira parte. Verso 38, parte B, ao verso 40. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que eu sou batizado. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Aleluia! Jesus, com toda a sua sabedoria, conhecedor do coração dos discípulos, começa o seu ensino explicando a diferença entre participar da graça de beber o cálice e ser batizado, descer as águas do batismo, com o lugar que iremos ocupar em Cristo quando Ele voltar. Os discípulos, tomados por um sentimento errado de serem recompensados com uma posição de uma glória futura, Jesus alerta que a busca por posição, grandeza e poder não pode ser o fator que deve motivar a vida cristã, e nem a busca por glórias, por honras, nem no presente momento e nem na glória futura. Queridos irmãos, Jesus deixa claro para eles: nesse presente momento, vocês irão beber disso. Vamos dizer que esse cálice aqui seja o cálice da ceia, não seja o cálice da ira de Deus. Esse cálice aqui que eles podem tomar não era o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, quem poderia tomar era somente o Cordeiro. Apenas Jesus podia beber o cálice da ira de Deus. E o que é o cálice da ira de Deus, querido pastor? É a reação divina em frente ao pecado humano cometido lá no Jardim do Éden. Quando o homem e a mulher pecam no Jardim do Éden, a ira de Deus se acende nos céus, como é dito em Romanos 11. E essa ira justa de Deus, acendida nos céus, ela precisa, como Deus é amor, mas também verdade, Jesus é também misericórdia, mas também justiça. Como um Deus justo e santo, ele precisa praticar a justiça. Ele precisa cumprir a justiça. E Cristo, ao morrer em nosso lugar, ao beber o cálice da ira de Deus, ele se torna a nossa justiça. Ele cumpre a justiça divina. Então, o cálice que Jesus está falando não é o cálice que somente Jesus pode beber. Na verdade, esse cálice que Jesus está falando é o cálice que nós todos podemos beber. É o cálice que todos aqueles que desceram as águas do batismo, foram batizados em uma igreja evangélica protestante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão em comunhão com uma igreja local, este cálice da nova aliança que nós podemos beber. E aleluia por isso. Mas sabe qual é o problema deles? Eles acharam assim: pastor, Jesus, pastor deles, né? Jesus, já que então eu posso beber do cálice, já que eu fui batizado, quer dizer então que eu vou chegar lá no céu e eu vou sentar no trono junto com o Senhor? Não, queridos. Não. Aqui Jesus explica a diferença clara. A glória do reino de Deus no presente, ela é desfrutada pelos meios de graça. E isso daí não é um meio pela qual nós iremos nos preparar para lá e garantir e ter honras quando chegarmos diante de Deus. Até porque ninguém chegará diante de Deus vestido com as vestes das boas obras. Nós só chegaremos diante de Deus vestidos com a roupa da justiça de Cristo. E por causa da justiça de Cristo é que nós habitaremos com o Cordeiro. É por causa disso, queridos irmãos, que nós podemos ver que Jesus aqui está preparando o coração deles. Pedagogicamente, Jesus está ensinando. Jesus está ensinando que existe uma glória presente e uma glória futura.
mas que a glória presente a ser desfrutada não é o meio pela qual nós iremos querer ser do tamanho de Deus lá no futuro. Jesus está reordenando até a busca pelo céu. Por que você quer ir para o céu? Por que você quer sentar do meu lado? Jesus está, como pastor, discipulando o coração deles. A questão não é só eu te livrei do inferno e te trouxe para o céu, mas é também eu quero fazer com que o seu coração deseje o céu, não por causa das ruas de ouro, não por causa dos tronos, não por causa das honrarias, das medalhas. Eu quero que você deseje o céu, porque lá no céu Jesus Cristo está lá. O céu não é céu porque tem anjo. O céu não é céu porque as ruas são de ouro. O céu, só é paraíso porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, está lá. Jesus quer ensinar isso, que nós devemos desejar o céu, não por causa que terá cachoeira de Coca-Cola, como diz a minha filha. Não porque vai ter infinito churrasco como bom sulista que sou. Não é isso. E teremos isso, graças a Deus. Mas Deus quer que nós desejemos o céu por causa daquele que criou os céus e a terra. Com essa cama, com esse pano de fundo, desejando o céu, com a intenção correta, entendendo que nós não sabemos tanto quanto achamos que sabemos, Jesus começa a redefinir o que é grandeza no reino de Deus. Verso 41 ao 45, chegamos ao nosso quarto ponto. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando a todos para junto de si, o que ele disse? Vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos, os que dominam, os que são maiorais, exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia! Quando os outros discípulos ouviram o pedido de Tiago e João, ficaram indignados, verso 41. Essa reação revela duas coisas importantes. Sabe o quê? A mesma ambição egoísta habitava nos corações dos outros discípulos, e que também, segunda coisa, o desejo pelo poder e pela ambição destrói a unidade da igreja e o espírito de serviço que deve marcar a comunidade da igreja local. A busca pelo poder destrói a unidade. Quando os nossos ministérios de serviço são baseados em ego, são baseados em ambição, são baseados em eu sou dono desse ministério, esse ministério é meu, eu fiz esse ministério, eu criei esse ministério, eu sou dono disso, eu que faço isso. Aí quando chega irmão mais novo e faz de um jeito melhor, a gente abafa quem está fazendo melhor, só para poder ter que fazer do jeito que eu sempre fiz. Não, queridos irmãos, a igreja de Jesus, ela está em uma constante renovação, em que Jesus está em constante e gesto amoroso, chegando para nós falando: meu filho, tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não sabe tudo ainda, e você vai precisar de pessoas vindo do teu lado para te ajudar, para te mostrar que existe um jeito diferente e até melhor de fazer para servir melhor. O grande problema das igrejas locais não é a quantidade de serviço, mas o que mina a saúde espiritual de uma igreja é quando as pessoas servem com a intenção errada, com a ambição, o desejo pelo poder.
Ah, pastor, mas isso acontece só nas neopentecostais. A gente é reformado, isso não acontece. Acontece porque aconteceu dentro da igreja de Jesus. Aconteceu dentro dos discípulos de Jesus. Aconteceu entre os apóstolos. Como que não vai acontecer entre nós? Acontece entre nós. Acontece isso entre nós. Os discípulos ouviram. Perceba que é uma corrente, irmãos. Os 10 ouviram Tiago e João pedindo para sentar do lado direito. Os outros 10 já ficaram inflamados, já ficaram indignados. E ficar indignado significa, sabe o quê? Fechar o meu coração para ele. Olha isso, gente. Teve treta no ministério de Jesus. Na equipe de Jesus teve treta. É isso mesmo, teve discórdia, eles ficaram com o coração dividido, eles fecharam o coração um pro outro, ficaram chateados. Poxa, cara, vocês são traíra, hein, Tiago e João? Vocês são traíra demais, hein? Foi só a gente piscar que vocês trouxeram o mestre pro lado e quiseram garantir o lugar de vocês. Tim Keller, ele destaca que o orgulho e a ambição desordenada sempre corroem os relacionamentos. Tim Keller, ele diz assim, abre aspas, o orgulho espiritual é a maior ameaça ao serviço em uma igreja local, porque nos faz olhar para os nossos outros irmãos como rivais e não como família da fé. Alan Powell, ele diz que o evangelho nos tira do espírito da competição e nos transporta para o espírito da colaboração. Se nós queremos ser uma igreja que serve, nós precisaremos muito mais do que técnicas inovadoras de serviço. Sabe o que nós mais iremos precisar? De um coração quebrantado, sem competição, sem ambição pelo poder. Um coração que olha o próximo maior do que ele mesmo. Olha para quem está do seu lado e diga: você. Pode dizer com fé: você é maior do que eu. Nós vivemos dias, queridos irmãos, em que a cultura tem dito assim: não deixe ninguém pisar na sua cabeça, porque todos nós somos iguais. Sabe o que o Evangelho diz? Considere os outros maiores do que vocês. É isso que o Evangelho nos coloca. O Evangelho é uma mensagem que é contracultural. Não respeita a nossa lógica. O Evangelho nos chama a servir não porque as pessoas merecem ser servidas. O Evangelho nos chama a servir porque Jesus nos serviu primeiro. Amém? Quem estava aqui ontem entendeu isso. Ah, pastor, mas ele não merece. Durante meus primeiros anos como plantador da igreja local, foi trabalhando com pessoas em situação de rua, trazendo para dentro de casa, dando banho, comida e ajudando na reabilitação. Aí uma vez um jornalista ateu, chegando, falou bem assim para mim: cara, mas por que tu faz isso? Eles não merecem isso. Eles não trabalharam para ter comida. Eles não trabalharam para ter casa. Eles não merecem. Por que você faz isso, Luiz? Eu respondi a ele: se eu faço isso, porque eu também não merecia a salvação. E Deus desceu do céu e não se importou ser igual a Deus. E mesmo sendo Deus, se fez em forma de homem. E sendo homem, se transformou como servo. E como servo, foi à cruz e morreu a pior das mortes para que nós pudéssemos desfrutar da salvação eterna. Assim como Cristo veio e morreu numa cruz, não porque nós merecemos, mas porque Ele é amor. Da mesma forma, nós cristãos vamos ao serviço. Nós vamos servir aos outros, não porque ele merece ou porque ele deixa de merecer, mas nós fazemos isso empurrados pela cruz e não pela meritocracia. Somos empurrados pela graça e não porque ele fez e ele plantou e agora ele tem que colher e ele não merece o meu serviço e não merece o meu amor. A lógica do Evangelho é: nós servimos, nós amamos porque ele nos serviu e porque ele nos amou primeiro.
Essa é a redefinição de grandeza por Jesus. Jesus redefine a grandeza. Você deseja ser maior? Sirva. Você deseja ser o primeiro? Que seja o último. Nós devemos ter um espírito impelido a servir. Queridos irmãos, quando Cristo é pequeno aos nossos olhos, as nossas ambições desordenadas e o nosso desejo por autoexaltação toma o lugar da humildade. Passamos a competir, a buscar reconhecimento e a querermos ser servidos ao invés de servir. Essa visão reduzida de Cristo distorce a nossa identidade, distorce o nosso propósito. Então, se por um lado, quando a minha visão de Cristo é pequena, eu me vejo como alguém muito grande e merecedor de ser serviço. Por outro lado, quando Cristo aos meus olhos é muito grande, maior será o meu desejo de servir o próximo. Quando Cristo é grande aos meus olhos, o meu ego fica pequeno. O meu egoísmo fica pequeno. A minha rivalidade fica pequena. Quando Cristo é grande, a minha busca por poder, a minha busca por exaltação, a minha busca por ser servido fica pequeno. Quando Cristo fica grande, aumenta dentro de mim a vontade de servir a Ele mais e cada vez mais. Portanto, a minha oração nessa noite é muito mais do que saia daqui e vai servir. A minha oração nessa noite é saia daqui com Cristo grande aos seus olhos. E que Cristo seja tão grande aos seus olhos que você possa ver e responder a Ele em serviço. E que você queira servi-lo ainda mais. Concluo meu sermão com um poema de J.C. Ryle, que diz assim: acima de tudo, que todos aqueles que desejam andar nos passos de Jesus, esforcem-se por serem úteis aos seus semelhantes, que esses devotem-se à prática do bem, em seus dias e em sua geração. Sempre haverá um campo vasto para se fazer o bem, se houver vontade e inclinação. Que eles jamais esqueçam que a verdadeira grandeza não consiste em ser um almirante. A verdadeira grandeza não consiste em ser um general. A verdadeira grandeza não consiste em ser um estadista ou até um artista. Pelo contrário, a grandeza consiste em devotarmos de corpo, alma e espírito ao bendito trabalho de tornar nossos semelhantes mais santos e mais felizes. Aqueles que se esforçam por meio do uso da Bíblia para diminuir a tristeza e aumentar a alegria de todos que estão ao seu redor, esses é que são verdadeiramente grandes aos olhos de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa noite. Senhor meu Deus, seja grande aos nossos olhos. Diminua a nossa busca por autojustiça, por sermos afirmados, por estarmos sempre buscando sermos confirmados pelos outros, de ter uma vida cristã baseada em elogio, de ter uma vida cristã baseada em recompensa. Nos livre disso, Jesus. Se torne tão grande aos nossos olhos, que não iremos mais precisar da afirmação dos homens para te servir, mas nós iremos em direção aos homens em busca de te responder em adoração através do serviço. Senhor Jesus, seja grande aos nossos olhos, ao ponto de que seja cada vez mais uma busca em nosso coração de servir os outros, de amar os outros, de servir a minha igreja local, de servir essa comunidade que o Senhor nos colocou. Obrigado, meu Deus, por essa igreja. Renova o nosso compromisso de te servir aqui.
Renova o nosso compromisso, desde limpar o banheiro a dar um aviso. Renova o nosso compromisso, Pai. Aumenta novos ministérios, renova os ministérios, faz nascer novos ministérios aqui, levante líderes, que essa igreja produza, floresça, porque essa obra que começou não foi por homens, não foi por pessoas, mas é uma igreja gerada pela própria palavra de Deus. E Tu és o Senhor e Deus e Senhor, dono dessa igreja. Continue governando ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu amo vocês, um grande abraço. Continue orando por mim e por toda a nossa igreja local.